E a rede do Bitcoin acaba de bater mais um recorde. A gente fez mais uma máxima histórica para o poder computacional, a dificuldade de mineração da rede. E essa notícia ela acabou de sair, só que esse vídeo não vai ser para comentar sobre a notícia especificamente, mas sim para te explicar um pouco mais sobre como funciona esse processo de mineração, essa questão de dificuldade da rede, para você entender como que é a segurança da rede do Bitcoin. Então, logo depois da vinheta, a gente vai explicar um pouquinho mais esse processo. Eu vou passar em alguns dados para não ficar dúvida de forma alguma e você saber de forma simples, rápida e didática como que funciona todo esse processo de mineração da rede do Bitcoin. E a novidade é que a dificuldade de mineração do Bitcoin bateu um novo recorde e chega ao 5º aumento seguido. O motivo de eu ter escolhido essa notícia é porque ela vai introduzir vários conceitos que eu vou abordar ao longo desse vídeo, certo? Então eu vou começar passando nessa notícia para depois abrir alguns dados da blockchain, abrir alguns gráficos para te explicar como que funciona todo esse processo de mineração. Mas muito bem, né? A dificuldade de mineração da rede teve um aumento de 33,55% como resultado do último recálculo. E esse é o 5º aumento seguido. Significa que mais mineradores estão interessados em validar a rede do Bitcoin, o que aumenta a segurança da blockchain, que eu vou explicar mais detalhes daqui a pouquinho. Então essa chamada dificuldade de mineração, que foi o que aumentou aí no último recálculo, é basicamente a unidade de medida no processo de mineração. Então é o número que representa o poder computacional necessário para minerar um único Bitcoin. Então, hash rate é o nome aí dado para esse poder computacional. E o hash rate médio atualmente é de 458 exahashes por segundo, que eu também vou explicar um pouquinho mais sobre essa medida. Inclusive, eu queria até abrir um adendo, porque eu já vi sites explicando que o número da dificuldade de mineração é o número necessário para minerar um único bloco do Bitcoin e não um único Bitcoin, até mesmo porque você não consegue minerar um único Bitcoin, você minera blocos e esses blocos têm as devidas recompensas. Então toda a explicação que eu vou dar vai ser com base nessa outra definição, mas que no final das contas é só uma questão teórica de consideração, né? Toda a explicação que eu vou dar vai abranger ambos os casos, mas o que eu vou explicar aqui, eu vou explicar abordando um único bloco, que eu acho que é o conceito certo, o conceito que eu já vi em outros artigos e já estudei. Mas o que acontece? A gente parte do princípio da dificuldade. A dificuldade significa que a gente vai precisar de máquinas mais potentes. Para você minerar Bitcoin, você atualmente precisa de várias máquinas, que é o que a gente chama de GPU, são unidades gráficas de processamento. Que é como se fossem aquelas placazinhas de vídeo. E aí você liga essas placas em simultâneo e elas ficam fazendo vários cálculos matemáticos que eu também vou explicar mais à frente. E óbvio, né? Quanto mais poder computacional a rede tem, maior a dificuldade dela, mais máquinas a gente vai precisar. Então precisa de um investimento maior monetário, precisa de mais gasto energético para estar se minerando a mesma quantidade de Bitcoin que precisava antes. Então, por exemplo, se o aumento da rede subiu em 3,55%, significa que precisa de um poder computacional de 3,55% a mais para estar minerando a mesma quantidade de Bitcoin que se precisava antes desse reajuste, certo? E o que acontece? A gente vai partir desse princípio da segurança, porque antes de eu introduzir os conceitos, é muito importante a gente falar sobre a importância da mineração, porque é ela que garante a segurança da rede. Se a rede do Bitcoin ela não tivesse uma segurança tão robusta, significa que a dificuldade de mineração seria muito pequena. E a pessoa que minera o bloco, ela vai estar colocando dentro daquele bloco a quantidade de informação e as informações que ela quiser. Ou seja, a partir do momento que ela minera aquele bloco, ela tem o poder de até colocar informações falsas lá dentro. Por isso que a gente tem os mineradores e os validadores, certo? Mas quanto mais difícil for de se minerar o bloco, menor a chance de uma pessoa conseguir colocar informações falsas nessa rede e seguir com essas informações falsas para frente. Que é justamente essa questão. Então, quanto maior o poder computacional, mais investimento e energia
um minerador vai precisar para estar conseguindo minerar um bloco. E a partir do momento que ele minera um bloco e coloca uma informação falsa, ele obrigatoriamente vai ter que minerar um segundo bloco para aquela informação falsa se manter. Porque se um outro minerador for minerar esse bloco e achar uma divergência, a rede ela vai fazer o que a gente chama de fork. E aí o lado que tiver mais validações, o lado que tiver correto, ele vai dar sequência e aquele bloco que foi minerado com informação falsa vai ser inválida. Então quanto mais poder computacional, mais difícil fica de uma pessoa conseguir burlar esse tipo de informação. Então eu estou trazendo aqui para você esse gráfico que é o hash rate. Eu vou até puxar ele aqui de todos os tempos para você ver desde que o Bitcoin existe, olha só. O hash rate, ele vem aumentando gradativamente. E o que é esse hash rate que a gente está vendo? Hash rate é a taxa de hash. Para você se minerar um bloco de Bitcoin, esse bloco ele vai precisar que um computador ele faça vários cálculos matemáticos, que eu vou estar exemplificando aqui para você. Eu peguei o último bloco minerado aqui no momento que esse vídeo está sendo gravado, certo? E esse bloco minerado, observa que ele tem vários quadradinhos dentro dele. Cada quadradinho desse é uma transação de Bitcoin, uma pessoa que mandou Bitcoin de um lado para o outro, de uma carteira para outra. E o que é esse hash, né? Hash rate é a taxa de hash. O hash é a unidade de criptografia desse bloco. Para quando você colocar essas transações de uma determinada ordem, a gente precisa de uma quantidade de zeros para estar fechando esse bloco. Então essa equação matemática é literalmente a forma, a ordem com que você coloca as transações dentro de um bloco, que quando você joga no sistema da criptografia, esse bloco ele precisa sair justamente esse hash. Hash é literalmente um sistema de criptografia. E a dificuldade da rede é a quantidade de zeros que vem antes do hash. E caso, por exemplo, você mude alguma transação dessa de lugar, altere, esse valor do hash ele vai ser um valor completamente diferente. Se você mudar um A, uma vírgula, às vezes um endereço de carteira, esse hash aqui ele vai ser outra informação. Basicamente, o hash é uma forma criptografada que contém todas essas transações, é uma forma de checar todas essas transações. Então, o que é o hash rate que a gente tanto fala? Olha só, o hash rate médio atual é de 458 exahashes, ou seja, 458 milhões de hashes por segundo. Então, para você conseguir minerar Bitcoin hoje em dia, você precisaria de uma série de GPUs, né, uma máquina, um conjunto de várias placas de vídeo potentes o suficiente para conseguir tentar fazer 458 milhões de combinações de hash para conseguir fazer esse bloco formar em um segundo, certo? Então, atualmente as máquinas de mineração que conseguem estar validando e minerando as redes, eles precisam de ter tanto poder computacional de várias placas juntas, que esse supercomputador, essa super placa de vídeo ligando várias GPUs, precisa ser capaz de estar fazendo 458 milhões de tentativas de organizar essas transações em um único segundo. Como a gente tem que um bloco leva em média 10 minutos para ser minerado, então é por isso que a gente precisa dessa quantidade de transações. Então se a gente pegar esses hashes por segundo, esses exahashes por segundo e ver em 10 minutos, ou seja, multiplicar por 60 e depois multiplicar por 10 novamente, a gente vai ter a quantidade média de quantidade de cálculo, de tentativa e erro que a máquina precisa fazer para estar fechando um bloco a cada 10 minutos. E é isso que a gente tem aqui no poder de mineração, na dificuldade de mineração. Então eu estou aqui com o site da Mempool aberto que mostra os blocos que já foram minerados e as transações que elas ainda estão pendentes. E vai funcionar da seguinte forma: a cada 2 semanas a gente tem um reajuste na dificuldade da rede. Então o anterior foi esse ajuste de 3,55%. E aparentemente ele foi um ajuste muito grande, porque tem vários blocos que eles estão demorando mais do que 10 minutos para serem minerados. E a regra da rede é que um bloco saia a cada 10 minutos, justamente para a gente conseguir
ter uma quantidade minerada de Bitcoin que faça com que a gente chegue nos 21 milhões lá em 2140, que é o tempo que a gente vai ter todos os Bitcoins minerados. Então, se a gente tiver que os blocos eles demoram menos do que 10 minutos para ser minerado, a rede ela vai exigir com que aquele hash final do bloco ele tenha, por exemplo, um zero a mais. Então, só dele aumentar um zero a mais, o computador ele vai precisar fazer milhares, milhões de cálculos por segundo só para conseguir formar uma combinação que seja exatamente suficiente ao problema matemático proposto aí pela rede. E a segurança funciona justamente dessa forma, né? Então, como que funcionam as transações no final das contas? Você vai fazer uma transação, por exemplo, para mim, vai me dar Bitcoin de presente. Então, essa transação, ela vai para esse lugar que chama mempool, é um site, mempool.space. E você, quando vai fazer uma transação de carteira para carteira, nas corretoras a taxa é fixa, mas na carteira você pode escolher pagar uma taxa qualquer. Quanto mais alta a taxa, maior a prioridade. Por quê? Aqui, ó, acabou de ser minerado um bloco. Por que maior a prioridade? Porque o minerador ele vai pegar todas aquelas transações pendentes. Atualmente, a gente tem 221 mil transações pendentes. E obviamente que ele vai ganhar quando ele minerar um bloco, quando ele colocar as transações naquela ordem certinha, ele vai ganhar a recompensa de mineração, certo? Que são os 6,25 bitcoins atualmente, mais as taxas pagas. Então ele vai querer pegar as transações que têm a maior quantidade de taxas para tentar organizar ela e conseguir formar o hash. Então quando você transaciona Bitcoin, você paga uma taxa justamente para o minerador. Ele está escolhendo a sua transação dentro das milhares que estão lá na rede. Ele vai escolher a transação, as transações que pagaram as taxas mais altas. Olha só, nesse último bloco aqui pagou 90 satoshis por byte, cerca aí de 4 dólares e 56 centavos. Para o minerador está escolhendo aquela transação especificamente, colocando aqui no meio desse bloco para conseguir formar aquele hash e tá de acordo com a equação. A partir do momento que a gente tem que um bloco ele é minerado, que um bloco ele é fechado e está de acordo com essa quantidade de hash, a gente tem os validadores da rede, que é qualquer pessoa que instala o software aí de validação do Bitcoin. Você não gasta poder computacional, você não gasta nada, você simplesmente vai garantir que o trabalho que esse minerador fez ele é certo. E aí, se os validadores, as pessoas estiverem concordando que essa equação matemática realmente foi resolvida, ou seja, que a quantidade de zeros para esse bloco é o certo e que se a gente descriptografar esse hash, a gente vai chegar exatamente nesse bloco aqui, consequentemente, esse minerador ele vai estar sendo aprovado, né? Então a gente vai ter várias validações aqui em todos os blocos e aí a blockchain ela vai seguindo assim de forma sucessiva. Então, se por exemplo uma pessoa que tem muito poder computacional, quiser agir de má fé para tentar burlar a rede do Bitcoin, primeiro que ela precisa de muita grana investida, né? Você precisa aí de milhares de GPUs que tenham aí o poder aí de exahashes para conseguir fazer 458 milhões de cálculos matemáticos por segundo, tentativa e erro. E segundo que se por um acaso ela conseguir burlar, fazer um bloco falso, os validadores da rede vão provavelmente identificar algum erro naquela transação e esse bloco ele vai ser desconsiderado. Enquanto isso, existem milhares de outros mineradores ao redor do mundo tentando minerar esse bloco da mesma forma e a partir do momento que um minera certo e os demais validadores aceitam essa transação, esse bloco minerado, consequentemente, a rede ela vai seguindo e aí que a gente tem a blockchain. Então, por que a blockchain ela é tão segura? Justamente porque ela funciona de uma forma de competição. E o legal disso tudo é justamente essa calibragem da rede, porque se ela vê que os mineradores eles estão conseguindo validar vários blocos muito facilmente, ela aumenta a dificuldade. Atualmente a gente está com um tempo médio de 10,7 minutos para minerar um bloco. Então, daqui a 13 dias vai ter um reajuste de dificuldade. Como a gente está acima de 10 minutos, é provável que ele abaixe aí cerca de 6,20% no poder computacional para ajudar isso. E isso permite com que, por exemplo, se o poder da rede estiver muito alto e os mineradores eles não tiverem capacidade de estar validando os blocos, né? Vamos supor que tem muita gente minerando Bitcoin, o preço do Bitcoin caiu e fica inviável de se minerar.
eventualmente as mineradoras elas vão desligando as suas máquinas, vão fechando as suas fábricas, até que chega um ponto onde a rede não vai ter aquele poder computacional que ela tinha antes. Então o que a rede do Bitcoin vai fazer? Ela vai abaixar a dificuldade da rede, justamente para incentivar outras pessoas que estão de fora a começarem a minerar Bitcoin. Da mesma forma que se o mercado estiver muito aquecido e tiver muito poder computacional ali na rede, ela vai aumentar a dificuldade para manter segurança. E quanto maior a dificuldade, mais caro fica para minerar, mais energia gasta, mais restrito fica esse mercado. E aí, como ele é uma competição, obviamente, a empresa que minerar primeiro vai receber aquele dinheiro, vai receber aquela recompensa. E isso que vai garantir a segurança. Esse investimento, esse custo alto, né, o que permite com que o poder não fique unicamente centralizado em uma pessoa, uma vez que existem várias empresas ao redor do mundo tentando minerar os blocos. Da mesma forma que se acontecer algum problema onde a dificuldade de mineração está muito alta e as empresas não conseguem estar validando todas essas transações, para prezar pela escalabilidade, para sair um bloco a cada 10 minutos, a própria rede ela se autocalibra para diminuir a quantidade, né, de poder computacional necessário para estar validando aí as transações e, consequentemente, a rede ela continua rodando normal. Bom, pessoal, então eu vi uma notícia interessante aqui sobre a dificuldade de mineração e aproveitei essa oportunidade para fazer uma explicação aqui breve. Eu tentei fazer isso de uma forma um pouquinho mais simples, né? Porque falar de todos esses conceitos de hash, de blocos, para uma pessoa que está tendo o primeiro contato, eu entendo que é algo talvez um pouco massivo, mas eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, ficou alguma dúvida, pode falar aqui embaixo. E eu também, né, preciso falar que eu não sou um especialista em mineração. Eu tenho vários amigos, colegas aqui do YouTube que têm canais voltados especialmente para mineração. Então, pode ser que eu tenha falado alguma coisinha errada, né? Alguma parte mais teórica, mais técnica, porque o meu foco nem é a mineração. Mas de qualquer forma, eu espero que você tenha conseguido compreender a ideia passada aqui nesse vídeo e o mais importante, que tenha gostado. Então, se você não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like, me segue nas redes sociais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!